Boa noite, gente, tudo bem? Hoje uma segunda super fria e chuvosa aí, né? Mas a gente preparou uma live muito especial para aquecer o coração de vocês, né? Nada melhor do que começar a semana já falando de fé. Hoje a nossa convidada é a pastora Grazi, da Igreja Calvário, e ela vai compartilhar com a gente um pouco sobre as experiências de fé dela e também como a gente colocar a fé em ação, principalmente aí durante os momentos difíceis. Ah, já deu certo. Boa noite, Grazi, seja bem-vinda. Então vamos chamar aqui a Grazi para começar a nossa live, porque a gente tem muito o que falar aqui de fé para vocês hoje. Vamos aguardar a pastora Grazi entrar aqui. E se vocês tiverem dúvida, pergunta também de fé, enfim, ou né, direcionada a ela também, ou alguma dúvida da Bíblia, de repente, ou da fé realmente em prática, manda aí pra gente na caixinha que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? Hoje ela é líder do Mulheres de Fé, né? Ela comanda o grupo de mulheres da igreja, é filha do pastor Gilmar, que comanda a igreja também. Então ela cresceu aí, né, numa família vivendo as suas experiências de fé. Então, com certeza, ela tem muita coisa para contar pra gente. Grazi, me dá um oi aí e me diz se foi o convite, se não, qualquer coisa pede para participar, tá? Ai, aqui deu uma mensagem que não tá permitindo, não tava dando para você participar. Acho que agora vai dar certo. Coisas do Instagram, né, gente? Oi, Grazi. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo e contigo? Tudo certo também, seja muito bem-vinda, né? Finalmente Obrigada. conseguimos marcar aí a nossa live. Pois é, verdade. Numa segunda tão gelada, mas como eu falei, espero que a gente consiga aquecer aí os corações para essa semana, né? Amém. Vamos lá. Nada como começar a semana já com uma palavra especial. Bom, Amém. boa noite, pastora Neca, Jennifer, pessoal tá entrando. Uhum. Qualquer dúvida, vocês vão mandando aqui que a gente vai perguntando para a Grazi Olá, também. meninas, a pastora Neca, estamos juntas, é isso aí. A Marilene, a Bruna, Sandra, a tia Sandra, a irmã do meu pai. consegue se me ouvir bem, Grazi? Tá Cons- tranquilo? consigo te ouvir bem. Aham. Tá. Então, eu estava te apresentando aqui para quem não te conhece, não sei se queres fazer uma breve apresentação aí também, ou se a gente já pode começar com as perguntas. Se queres orar antes da live, fica à Carol, vontade. Carol, obrigada pelo convite, né? Eu sou a Grazi, a pastora Grazi. Eu entrei ali, eu escutei tu falando, né? A filha do pastor Gilmar, da pastora Ivanete, da Igreja Calvário. Quero te agradecer pelo convite. E a gente já orou antes, né? Ali antes, a gente se mandou uma mensagem. E creio que Deus está, né, vai estar nos conduzindo nessa live, né? Como eu falei para ti, acho que antes Amém. de tu, né, ter surgido no teu coração, Deus já tinha marcado para acontecer essa live. Com Amém? certeza. Então vamos lá, vamos começar com as nossas perguntas. Grazi, eu queria saber, né? Muita gente também deve ter curiosidade como pastora, como que tu inclui a oração na tua rotina? Tu tem algum momento especial ou tu vai dividindo ao longo do dia, são diversos momentos, vai fazendo as coisas e orando? Conta pra gente um pouquinho como tu faz isso. Então, meninas, geralmente eu tenho o hábito, né, de manhã, né, uma das primeiras coisas que eu faço é orar, né, ler a Bíblia. E também durante o dia, né, eu dirigindo, estou falando com Deus, né, fazendo os afazeres, né, estou falando com Deus, que eu penso que é dessa forma a gente tem que tirar um momento, né, para tu estar ali
tirando aquele momento exatamente, eu acho bacana que tipo, é um momento que tu estás parando e fazendo isso, né? E também durante o dia tu tem que estar conectado com Deus, porque o tempo inteiro, né, o Espírito Santo, Deus está falando com a gente. E às vezes a gente pode olhar para uma planta e Deus falar com a gente, né? Então, se tu estás naquele conectado, falando com Deus, dirigindo, e ele vai falar com a gente. Mas eu tenho esse hábito geralmente de manhã, né? Eu tiro um momento para orar, para falar com Deus e para ler a palavra. Logo que tu acorda, então, tipo, já toma café, já faz oração, é mais esse Isso. momento, assim. Isso. E durante o dia também. Não tem. Aham, ao longo do dia, vai Isso. mantendo. E das mulheres da Bíblia, né? Tem alguma que te inspira mais? Ruth, Maria, Ana, Débora, Sara, tu tens alguma assim, ai, eu adoro essa história? Ou são várias? Alguma que tu se identifica mais? Olha, então, né? E quando, né, tu me falou que tu iria fazer essa pergunta, eu fiquei pensando assim, porque as mulheres da Bíblia, elas são mulheres que nos inspiram, né? E se for parar para pensar qual, na verdade, todas elas trazem, né, uma história, todas elas é um processo que elas viveram em tempos, né, não tão, digamos, a gente acha que o nosso tempo não é fácil, mas o tempo delas era muito mais difícil, né? Hoje nós temos muito mais facilidades, muito mais informação, muito mais. E essas mulheres, elas viveram nesse tempo. Então, assim, eu não tenho uma que eu vou falar para ti. Eu admiro e me inspiro, porque cada uma tem algo, né, diferente, que teve que tomar uma posição, crendo em Deus, tendo fé, né, que Deus estava dando a direção, o que Deus estava orientando, crendo que daria certo. Então, assim, se eu falar para ti, tem uma história específica? Não, assim, sabe? Em todas elas, a Ruth, Maria, Ana, Esther, Débora, todas elas foram mulheres que tiveram que tomar uma posição, que tiveram que crer em Deus, que tiveram que confiar, né? Mesmo olhando para a situação sendo totalmente improvável, né? Não sendo favorável, né? Ruth era uma situação totalmente que não era favorável a ela, né? Ela tinha perdido tudo, ela não tinha perdido, não perdeu a sogra, né? Mas com a sogra, ela disse, eu estou contigo. E as duas prosseguiram, né? E Deus deu a vitória para Ruth. Então, assim, se for olhar para todas as mulheres, são mulheres que vão nos inspirar, que vão nos gerar esperança. Sara, né? A Ana, né, pelo milagre, ela era estéril, né, e ela fez um voto com Deus, e esse voto quebrou a esterilidade dela, não só Samuel, mas veio outros filhos após. Então, assim, cada uma teve um processo, cada uma teve uma história. Então, essas mulheres, elas me inspiram, né? Cada uma, na sua particularidade, na sua história, cada uma delas, elas me inspiram. Não tem uma específica. Uhum, entendi. Bom, e há quanto tempo tu já é convertida na fé, né? Como foi assim o desenvolvimento do teu relacionamento com Deus? Então, eu já nasci num lar cristão, né? E, assim, a primeira experiência que eu tive com Deus, eu tinha uns 13 anos, que foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E até hoje, tipo, falando contigo aqui, eu me lembro desse momento, foi algo especial, foi algo incrível. E, e assim, não só por nascer num lar cristão, ou por ter pais pastores, né? A experiência que eles tiveram, né? O que eles são, eles me inspiram. Mas cada uma de nós temos que ter a nossa caminhada com Deus, as nossas experiências com Deus, né? Então, assim, eles me inspiraram, mas eu quero falar para vocês que é no individual, né? Cada uma de nós temos que buscarmos a Deus, a ter experiências com Deus, porque a deles foi a deles, eles me inspiram, mas para mim, eu preciso buscar ter essa experiência, essa intimidade com Deus, uma caminhada com Deus, né? O meu processo é diferente do deles, as vitórias deles vão ser, né, as diferentes das minhas. Então, assim, digamos, se ajudou,
não sei, eu tive uma escolha, né? Como cada um tem uma escolha. Eu poderia olhar para eles, talvez não querer seguir, ou, né, como eu olhei e as experiências deles me inspiram, né? Experiências de fé. Teve experiências que não foram fáceis, né? Como qualquer outra caminhada, né? Então teve momentos difíceis, teve momentos mais que meus pais, uma das coisas, meu pai e minha mãe nunca desistiram, né? Sempre creram que Deus tinha um propósito na vida deles e eles sempre continuaram prosseguindo, crendo em Deus, né? E isso é uma coisa que eu trago para mim, né? De não desistir, crer que Deus tem dias melhores, mesmo às vezes a gente olhando a situação dizendo é impossível, mas para Deus não é impossível, porque meus pais viveram situações que eram impossíveis. A própria construção da igreja era impossível essa construção. Aquilo ali foi um passo de fé, né? O meu pai, junto com outros pastores que estavam ali, que estão ainda com ele. Então, assim, foi um passo de fé. Ainda esse final de semana, a gente estava conversando e falando sobre isso. Eu estava falando com uma pessoa. Então, assim, foi um passo de fé. Então, assim, eu vi muitas coisas, mas eu poderia olhar para tudo isso e dizer não, eu não quero, né, acreditar. Então, tipo assim, mas eu olho e vejo tudo que Deus fez na vida dos meus pais, que é impossível se não fosse Deus. A história da minha vida, da minha mãe, a história da vida dos meus pais, aonde eles estão, o que Deus fez na vida deles, só Deus. Eles foram pessoas que sempre lutaram, sempre arregaçaram a manga. Nunca, o meu pai e minha mãe, nunca, tipo assim, para eles, eu vi eles, tipo assim, isso é difícil, ou isso sabe? Eles sempre creram e se posicionaram, e Deus. Isso a gente precisa fazer, nós precisamos nos posicionar, né? Porque o impossível Deus faz, mas o possível nós temos que fazer. Então, assim, isso é algo que sempre me inspirou neles, né? Então, assim, só que a caminhada deles, é a minha, é a minha. Então, eu tenho que buscar isso em Deus, né? Então, eu posso olhar para eles e me inspirar, mas eu preciso buscar a minha vida, a minha intimidade, né? A minha caminhada, o meu processo, o meu amadurecimento em Deus. Isso é individual, né? Então, assim, como a gente olha as histórias na Bíblia, né? E a gente pode crer como a gente não pode também não crer nisso, né? Então, tipo assim, é uma decisão nossa de cada um, né? Claro que é um privilégio eu ter pais, né, que têm essa fé, que crê, que sempre se posicionaram, é um privilégio. Sou grata a Deus por isso, né? Amo a vida deles, louvo a Deus pela vida deles, honro a vida deles, o que eles carregam, o que eles trouxeram para nossas vidas. Então, é isso. Não sei se eu consegui Uhum. sanar a tua dúvida. Ah, acredito que sim. Até eu ia perguntar para ti agora, né, se foi algo natural crescer num lar onde o pai é pastor, se te ajudou de alguma forma nesse processo, mas como tu falou, também tinha a opção de olhar e dizer, não quero Uhum, seguir esse caminho, né? uhum. Mas acho que Sim, pelas experiências, tipo, é algo que, enfim, é aquela coisa, meio que um plano que já era para te seguir também. sim. Mas eu sempre falo, é uma escolha, sabe? Sim. Porque de tu querer ou não, né? É claro que isso te motiva, né? Eu creio que é uma motivação, né? Porque é uma coisa que até os teus pais, eles representam Deus, né? Então, assim, nós como pais representamos Deus dentro do nosso lar. Então, o meu pai e a minha mãe sempre trouxeram isso muito forte, né, na nossa vida. Então, eu creio em Deus e creio que isso tudo foi gerado pela vida deles, né? Na nossa família, na nossa convivência, no que eles viveram de experiências. Né? Eu acho que isso foi gerado muito forte no meu coração. Uhum. Então, hoje você está à frente ali do Ministério Mulheres Uhum. de Fé, né, na igreja. E para ti, como tu vê essa missão assim, de hoje, né, tá nessa posição, vamos dizer, e ser um exemplo de fé para tantas mulheres e para tanta gente que frequenta ali a Igreja Calvário. Então, né? É desafiador, né? Tipo, tu ser um exemplo, como tu falou, um exemplo de fé.
Mas o que eu vejo, assim, é que, primeira coisa, assim, o meu coração se alegra de eu poder ajudar pessoas, né? E uma coisa que eu ouvi semana passada, uma pessoa falando, e que falou muito forte comigo, né? Sobre essa questão, eu até quero compartilhar. É uma historinha. Pode contar. A dona Adelina, ela sempre sonhou em ganhar na Mega Sena. A vida inteira ela sonhava em ganhar na Mega Sena, ela sonhava em ganhar na Mega Sena. E aí chegou aos 80 anos de idade, ela ganhou na Mega Sena. Aí os filhos ficaram assim, nossa, meu Deus do céu, agora como é que a gente vai contar essa notícia para minha mãe? Minha mãe é capaz de infartar na hora, porque a vida inteira ela quis ganhar na Mega Sena para poder melhorar a vida da família e tal. E daí os filhos chamaram um médico e o médico conversaram com o médico para o médico e conversar com ela de uma forma, né, que talvez conseguiria não ser tão chocante para ela que ela tinha ganhado na Mega Sena. E aí o médico foi falar com ela, perguntou como é que ela estava. Ela disse, ai, como é que você tá, dona Adelina? Ah, tô bem, graças a Deus, com a idade que eu tenho, tô muito bem, tô, né, consigo, tenho saúde, tô legal, assim, para a idade. Como é que estão seus filhos? Ah, estão bem também, minha família, nós estamos todos bem. E como é que tá a situação? Como é que vocês estão, né, a questão, assim, financeira, como é que tá indo? Seus filhos estão, né? E ela falou, olha, sempre é bom que a gente possa melhorar, nós temos algumas coisas para ajustar, enfim, né? Mas estamos nos virando. Aí ele falou assim: e se você ganhasse na Mega Sena? O que você faria, dona Adelina, agora? Ela falou: eu daria a metade para o senhor? E ela tinha ganhado 10 bilhões. Na hora o médico infartou. Então, o que que eu vejo com isso, né? Nessa questão de tu estar na frente do ministério. Não adianta eu querer ensinar algo para alguém se eu não sei governar ainda aquilo, se eu não creio naquilo, se eu não vivo aquilo, né? Então, assim, estar na frente do ministério é algo que tem trabalhado, porque eu acho que todos os dias as pessoas elas querem, a gente quer ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor. Né? Mas tu tá na frente de um ministério e isso é uma responsabilidade ainda maior. Então, tipo assim, a busca, né? Eu acho que são de todas, mas a questão de tu buscar mais, né? Para que tu venha se governar, para aquilo que tu fala realmente tu tá vivendo. Então, assim, não adianta eu querer às vezes ensinar algo para elas e que eu não tô vivendo, que eu não tô buscando viver isso. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que com isso, com esse tempo todo, foi um amadurecimento para mim, né? Está sendo todos os dias um aprendizado na minha vida, um crescimento, né? E, e com muita alegria, né? Eu posso ajudar outras pessoas. Então, assim, porque para mim quando eu assumi, tudo era algo novo, nunca tinha, né, tipo assim, sentado na frente, sempre ajudando o Jackson, mas não totalmente na frente de um ministério. Mas uma coisa que eu sempre falei para Deus, Deus, foi tu que me chamou e eu preciso de ajuda, né? Me usa, eu preciso de ajuda, eu sei que eu preciso melhorar como Grazi, como pessoa, como pastora, como mãe, como esposa, né? Então, eu sei que ele está no controle de tudo. Muitas vezes a gente quer tomar a rédea, mas não funciona, né? A gente tem que confiar, porque Deus, ele está no controle de tudo. Mas, acima de tudo, assim, o meu primeiro ministério é a minha família, sabe? Porque eu entendo assim, não adianta eu ajudar muitas pessoas, mas a minha casa, o meu lar, né, ele não está bem. Porque eu e o Jackson, nós representamos Deus dentro da nossa família, né? O Verbo se fez carne e nós hoje representamos Deus. Nós carregamos Deus aonde nós estamos e dentro da nossa casa nós representamos Deus. Então, para nossa filha, nós representamos Deus. Ela tem 8 anos, ela é uma criança. Então, assim, falar em Deus para ela é algo invisível, algo que, como é abstrato. Então, o Jacques representa Deus, eu represento Deus. Então, assim, como a gente vai passar, né?
Deus, para ela olhar e ela desejar, né? O quão, é, o quão grande Deus é bom, né? O quão grande Deus ele cuida de nós. Então, assim, uma experiência que a gente teve recentemente foi a questão do Covid, e que eu achei muito interessante. Esses dias a gente estava fazendo um devocional e falava, né, uma experiência que você teve com Deus. E ela colocou, porque no devocional, quando o Jacques passou pelo Covid, a gente chamava ela para estar orando junto com a gente e declarar o Salmo 91. Então, ela declarava o Salmo 91 junto com a gente, nós orávamos juntos. E quando ela foi fazer o devocional, que faz umas 2 semanas mais ou menos, né, perguntava para ela, né, assim, o que ela viu, uma experiência, o que ela viu, o agir de Deus. Ela falou, mãe, a cura do papai, né? Então, assim, o quão que a gente vai trazer ela e representar Deus para ela. Então, assim, o meu primeiro ministério é a minha família, sabe? A que a minha filha possa amar a Deus, né, acima de todas as coisas, que ela possa ter os princípios. Então, quem vai passar tudo isso somos nós, né? Representando Deus para ela e que Deus nos dê sabedoria. É isso que assim, ó, eu tenho pedido todos os dias, Deus nos dá sabedoria, né, para instruir. Sou perfeita? Não, no sábado ainda falei um negócio para ela que depois fui pedir perdão, entendeu? Então assim, nós não somos perfeitas. Todos os dias nós estamos sujeitas às vezes a errar ou falar coisas, mas a gente tem que ter aquilo que o Espírito Santo vem e fala. Isso não foi legal, né? Vai lá, conversa, fala. Então, assim, meu primeiro ministério é o meu lar, né? E com muita alegria eu tô lá junto com as mulheres. Para mim é desafiador, mas para mim tem sido um momento de crescimento, né? E eu agradeço a Deus por esse tempo, por esse momento, por tudo que eu estou vivendo, né? Estou passando por um processo, mas sei que é para tornar uma Grazi melhor, que é para a gente viver algo melhor a cada dia. Aham. Legal. Bom, e até ia comentar agora, né? Mãe, esposa, líder na igreja, são vários papéis aí. Como é que tu Uhum. faz para conciliar também todas essas atividades? Então, a gente vai. É um pouco aqui, um pouco lá, e a gente vai se organizando, né? Tentamos envolver a Ana, né, às vezes na questão do ministério, para ela estar junto, nos encontros, né? Então ela vai com alegria. Na outra, teve uma semana que ela não podia ir, ela ficou chateada porque ela não podia ir. Então, assim, a questão de tentar trazer junto, né? Essa é um contexto que a gente vive. Então, tentar envolver, claro, separar também, mas tentar organizar, né? Cada um é uma coisa, mas ao mesmo tempo também estão interligados, né? Então, assim, eu peço a Deus todos os dias para que Ele me dê sabedoria para viver aquele dia, para que Ele me auxilie como mãe, como esposa, como pastora, né? Porque precisamos da sabedoria dele para conseguir conduzir, para que ele possa nos auxiliar. Uhum. Bom, e até, né, comentasse sobre o caso do Covid ali do Uhum, teu esposo, mas a tua mãe também enfrenta hoje uma doença aí, mal de Alzheimer, se eu não me engano, uhum, né, que uhum. necessita do apoio de toda a família. Teve essa questão ali do Jackson. E para ti, como é ter Deus, né, presente nesses testes de fé, assim, né, durante essas provas maiores? Então, né? Então, em relação à minha mãe, né? Eu sou filha, então eu tenho sentimentos, eu tenho emoções. Então, assim, desde quando a gente começou a viver isso, passar por esse momento, já passei por várias situações, digamos, né? Mas uma coisa eu sempre tenho no meu coração, né? Eu creio que para Deus nada é impossível, que para Deus fazer um milagre não é impossível. Sei que isso é um processo, né? E eu vejo que com isso tudo, né? Essa questão de tu saber lidar, né? Com isso tudo é uma forma de a Grazi também, né? Crescer. Então, assim, já passei por vários momentos de choro, né? De tipo assim, quer dizer assim, ó, eu tenho fé,
Tá, mas eu tenho fé e eu não sinto, eu não. Não, eu sou de carne, eu sou de osso, eu tenho É humana, sentimentos, né? eu sou humana. Só que existe algo que eu sempre creio que para Deus nada é impossível. Então, assim, tem dias que às vezes são mais difíceis, tem dias que não, mas eu sempre procuro pedir para Deus, Deus me dá força para mim viver esse tempo. Deus me dá sabedoria para mim viver esse tempo, para mim poder lidar com essa situação, né? Porque como eu sou filha, então a gente tem um sentimento, né, muito forte. Mas eu creio que para Deus nada é impossível, né? Então, assim, já questionei a Deus? Já teve momentos de questionar, já teve momentos de eu, né, me reconciliar com Deus De e duvidar. crendo, entendeu? Que Deus, assim, ó, dúvida, eu nunca, essa questão de duvidar que Não, Deus pode fazer, não, né? não. Às vezes de questionar algumas coisas, entendeu, Deus? Por quê? Porque Enfim, né? isso. E tal, mas de duvidar que Deus pode mudar a situação da vida da minha mãe, eu não duvido. Nunca Uhum. duvidei, entendeu? Porque eu sei que para ele nada é impossível. Eu me perguntou ali, né? E eu sei que tu vai me perguntar, mas eu já posso citar e daí tu pula a pergunta. Se eu já vivi uma cura na minha vida, entendeu? Eu já vivi uma cura. Eu tive uma perna que era mais curta do que a outra. E eu era muito jovem e minha perna cresceu. Eu vi minha perna crescer. Então, tipo assim, para Deus nada é impossível. Uma perna cresce, a memória volta, o câncer pode ser curado. Nós temos a pastora Neca ali, que é um milagre de Deus, né? Então, assim, para Deus nada é impossível. Então, eu não, nunca duvidei que para Deus ele poderia, o que ele pode fazer, né, na vida da minha mãe. Mas existe todos esses sentimentos que eu já passei, né? Que eu já vivi. E o que eu quero, por que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes as pessoas olham para a gente como pastora, como uma líder, e tipo assim, não, elas é, são tipo como de ferro, elas para elas é mais fácil, para elas né? Não, a gente também tem sentimentos, nós também sentimos, também sofremos, mas nós cremos que Deus ele pode mudar essa situação, entendeu? Nós temos promessas na nossa vida, né? Então eu creio nessas promessas e declaro essas promessas sobre a vida da minha mãe. A mesma situação foi quando o Jacques passou pelo Covid, né? Quando ele chegou e falou toda a situação, que a médica queria internar ele e tal, eu falei, Jackson, Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de nós, né? Nós temos promessas para nossa vida. Promessas pessoais e promessas, né? Tipo na palavra de Deus, que fala, e a gente liu o Salmo 91, que fala, Deus livrará de perigos escondidos e doenças mortais. Isso é uma promessa sobre a nossa vida. Declare sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, né, sobre uma doença mortal. Ela tem matado muitas pessoas, mas declare isso sobre a tua vida, que Deus vai nos livrar de perigos escondidos e de doenças mortais. Né, que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. 10.000 cairão ao nosso redor, mas nós não seremos atingidos. Está lá no Salmo 91:7. Declare isso todos os dias na sua vida. A gente declarava isso, principalmente nesse período que a gente estava passando pelo Covid, nós declarávamos, a palavra de Deus é uma promessa. Aquele que crê, aquele que declarar com a boca dele, isso vai se tornar verdade, né? A palavra está aqui, Amém. nós temos que declarar ela, nós temos que usufruir dela, nós temos que viver, entendeu? Essa é a verdade da palavra de Deus. Tem que Então, crer, né, assim, Grazi? hã? Tem que crer, né? Temos que Na crer, mas a palavra. gente tem que declarar, entendeu? Mesmo que, por exemplo, assim, às vezes eu vou começar a crer, mas será que Deus me livrará? Não, eu vou declarar isso. Eu vou declarar isso uma vez, eu vou declarar isso duas, eu vou declarar isso três, eu vou declarar quatro. Essa verdade vai se tornar uma verdade na minha vida. Entendeu? Mas não é só em pensamento, não é só lendo, é falando. Deus, quando criou o mundo, ele falou. As promessas de Deus estão aqui, ó. Ainda semana passada eu li lá no Encontro das Mulheres, o Salmo 18:29. Com a tua força eu posso atacar qualquer exército, com o meu Deus posso soltar qualquer muralha.
Então, assim, isso é o que? É uma promessa de Deus. Nós temos até promessas individuais que nós recebemos de Deus. Então, naquele momento, nós declarávamos promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós orávamos e declarávamos promessas. Então, eu creio na cura da minha mãe, eu estava crendo na cura do Jackson naquele momento, meu coração estava em paz. Nenhum momento, claro que eu vou falar para você, o isolamento do Covid, teve horas assim que tipo, que dá um negócio assim, porque tu não pode sair, tu tá isolada, é isso que eu digo, sabe? Parece que a gente continua pleno o tempo inteiro. Não, a gente tive, entendia? Os dias que assim, gente, eu não aguento mais ficar dentro de casa, entendeu? Eu quero sair. Passa logo isso, Deus. Foram 14 dias, né? Então, assim, nós somos, nós sentimos, nós vivemos, mas nós temos que crer que Deus está acima de tudo e que se nós declararmos a palavra de Deus, essa palavra, ela não volta vazia. Essa palavra, ela é viva, ela é verdadeira, né? Então, assim, nós temos que declarar essa palavra, nós temos que crer nessa palavra. E foi isso nesse momento que a gente passou, não só nesse momento, sabe? É que nem, por exemplo, assim, ó, isso tudo que a gente tá vivendo, que estão falando sobre várias situações da família. A gente não tem que deixar a situação, às vezes, por exemplo, quando estiver ruim. Hoje eu vi a pastora Thalita falando, por que às vezes a gente só age ou a gente só vai aos pés de Deus quando as coisas estão difíceis, entendeu? Quando a coisa já está complicada. Nós, como mães, né, dentro do nosso lar, intercedemos pelos nossos filhos, né? Nós somos gerarmos os princípios neles, intercedemos e declarar, né, que o Espírito Santo persiga o coração deles. Eles são escolhidos, geração escolhidas do Senhor Jesus, que Deus fez eles, que é o versículo que eu amo, Deus formou eles maravilhosamente, Deus formou a Ana, uma menina linda, uma princesa, que Deus tem planos maravilhosos para ela, que antes mesmo dela estar no meu ventre, Deus já escreveu os planos dela, e que os propósitos, os planos de Deus se cumpram na vida dela. Então, nós como mães, né, essa situação toda em que nós estamos vivendo, nós não temos que deixar, às vezes, chegar daqui... A Ana tem 8 anos, chegar daqui para frente. E aí começar a ter uma atitude. E nós, como mães, nós já temos que começar a declarar essa palavra sobre a vida deles. Declarar essa palavra sobre a nossa casa. Declarar... A palavra dos pais tem muito poder, né, Grazi? O nosso exemplo vai fazer... É o que eles mais vão olhar. Né? Só que uma mãe orando, uma mãe declarando sobre a vida dos seus filhos, declarando a palavra de Deus, essa palavra, ela não vai voltar vazia. Então, nós como mães temos que nos posicionar dentro do nosso lar em oração. Nós temos que nos posicionar com as nossas atitudes, porque eles vão olhar para nós e vão seguir o nosso exemplo. E nós representamos Deus dentro do nosso lar. Então, mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós, mães e pais, não abrimos mãos da nossa família, não abrimos mãos dos nossos filhos. E nós temos que nos posicionar, nós temos que nos acordar, nós temos que nos alertar, estar ali firme, orando e declarando sobre a vida dos nossos filhos. Amém. Gente, boa noite, sejam bem-vindos aí a Moni, a Gabi, a Eni. Se tiverem perguntas também, podem mandar aqui na caixinha, tá? Que a gente vai perguntando para a Grazi. Bom, Grazi, já compartilhasse aqui, né, algumas situações da perna, do teu esposo. Tem mais algum testemunho, alguma coisa assim que tu lembra? Independente da fase de que só Deus pode ter feito isso, mais um milagre, assim, um testemunho que tu vivenciasse? A gente teve assim, na verdade... Deus, ele é maravilhoso, né? Tudo o que a gente vive hoje, eu creio que é sim a gente de posições que a gente toma, mas é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Teve uma vez que nós adquirimos uma propriedade por um valor bem mais abaixo do mercado. E uns meses atrás a gente tinha feito um propósito com Deus, né? E a gente sabe que
a aquisição dessa propriedade no valor abaixo foi um presente de Deus para nossas vidas e que tem a ver com aquele propósito que a gente fez. Então, assim, Deus, ele é fiel, sempre ele é fiel, né? E nós temos que ser ousados, acreditarmos, né? Como Ana fez um voto com Deus que daria a Samuel, né? Mas a gente não pode fazer voto de tolos, de tolo. Então, assim, Deus, ele é bom. Deus, ele nos ama. Deus, ele quer que nós vivamos o melhor dele nessa terra, né? Só que o que nós fizemos para vivermos esse melhor de Deus? O que nós nos posicionamos nele para viver esse melhor? E qual trecho da Bíblia que mais te inspira? Tem algum especial também? Assim, ó, tem um versículo que eu amo muito, né? Que não só esse, né? Tem vários versículos, mas para esse tempo é um versículo que fala muito ao meu coração. É um versículo que eu tenho falado muito para Ana, que é o Salmo 139, 14, que fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, nós somos obra-prima de Deus. Nós somos especiais e admiráveis. Você que está aí, mulher, que às vezes não se admira, não se acha linda, às vezes se compara com outras mulheres, né? Eu quero falar para você que no Salmo 139, 14 fala que Deus te fez especial e admirável e que você é uma obra maravilhosa. Quando você não se admira, quando você começa a se comparar, você não está sendo satisfeita com aquilo que Deus fez. Porque o que Deus fez é perfeito, Deus fez maravilhoso. Então comece a se admirar e dizer: Deus, eu sou uma obra-prima tua, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Deus me fez maravilhosa. Então, assim, esse versículo fala muito comigo, sabe? Porque nós somos obra-prima, nós somos especiais, nós somos admiráveis e nós temos que ter isso dentro do nosso coração, entendeu? O nosso Pai nos fez maravilhosas. E às vezes a gente, com tudo que nós vivemos hoje, com comparação, porque eu não sou assim, porque eu não estou dentro de um padrão, porque eu não estou desse jeito, porque eu não estou... Não, Deus te fez. Dentro de você tem algo que só você carrega. E quanto mais você buscar Deus, quanto mais você se aproximar dele, mais isso que ele colocou dentro de você vai vir à tona. Entendeu? Que só você carrega. Que só você, Carol, carrega. Algo que Deus colocou dentro de você. É algo especial que só você. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto nós mais, tá? Entendemos que somos obras maravilhosas e admiráveis de Deus, essa essência vem para fora. Quanto mais nós chegamos pertinho de Deus, quanto mais nós se aproximamos dele, isso começa o quê? Vir para fora, né? Essa essência, isso que ele colocou dentro de nós, que é algo que cada um no individual carrega. E outro versículo que eu gosto muito é o Salmo 123, que é um salmo muito conhecido, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala nada, é nada. Se é Deus que é o nosso pastor, se é Ele que nós buscamos orientação, que é Ele que nos conduz no nosso caminho, que é Ele que nos direciona, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar o suprimento, não vai nos faltar a alegria, não vai nos faltar a paz, não vai nos faltar nada, não vai nos faltar nada. Porque se ele, a palavra dele fala isso, então não vai nos faltar. Se em Deus nós confiamos, se ele é o nosso pastor, se ele é que nos conduz, se ele é que nos direciona, nada vai nos faltar. Se de manhã nós perguntamos: Deus, né? Obrigado por esse dia. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Nos dá sabedoria, nos instrui no que nos devemos, o que vamos viver hoje. Deus, me guia no teu caminho, me instrui quais são as palavras, o que eu devo agir, como eu devo me portar hoje. Deus, não deixa eu ser roubada no tempo, não deixa eu me distrair. Deus, esteja comigo, me guiando. Né? Não vai te faltar nada, tu vais ter tudo, só que nós precisamos ter essa confiança em Deus, né? E Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então,
esse é o nosso Deus, o nosso pastor, né? Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, mesmo vivendo um tempo turbulento como esse, né? Mesmo tendo isso tudo que a gente está vivendo, mas em Deus nós temos paz, passando por momentos difíceis. Naquele momento que o Jacques estava passando pelo Covid, tinha paz no nosso coração. Passando essa situação com a minha mãe, há paz no nosso coração, porque sabemos que Deus está no controle, mesmo aos nossos olhos parecendo que não, mas Ele está no controle. E eu sei que Ele tem um plano perfeito e maravilhoso para nós a cada dia. Bom, a Sara é uma mulher que abandonou tudo por Abraão, né? Foi mãe aos 90 anos, o que parece impossível. Se Deus te pedisse algo assim, tu faria, né? Vale a pena obedecer à voz de Deus? E até queria que tu falasse, porque muita gente fica assim, e como ouvir a voz de Deus, né? Como que as pessoas podem ouvir Deus, que às vezes fica esperando vir aquele vozeirão e ter alguma coisa especial, assim. É, mas, se precisasse abrir mão de alguma coisa, assim, sabendo que está na direção, faria, Grazi? Então, primeiramente, eu vejo assim, que Sara não largou tudo, porque Sara estava casada com Abraão. Então, os dois eram uma só carne. O Então, marido ela tinha. Hã? O O quê? marido ela tinha. Não largou, né? Então, assim, os dois estavam casados. Então, os dois, né, formamos uma só carne. Então, os dois receberam uma palavra, os dois receberam uma instrução de Deus, os dois eles receberam uma promessa de Deus. Então, eu não entendo que ela largou tudo, entendeu? Porque ela já estava com ele, né? Os dois já estavam juntos. E eles obedeceram. É muito melhor obedecer. Quando a gente obedece, nós estamos embaixo da bênção de Deus, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para Ana. Ana, obedeça que você está embaixo da bênção de Deus. Quando você obedece papai e mamãe, você está primeiro obedecendo a Deus. Quando eu falo isso para ela, eu falo, e aí, Grazi? Vamos Mas obedecer obedecendo. também? Porque é muito fácil nós cobrarmos dos nossos filhos. Obedeçam, né? Ajam assim é o correto. E nós, né? A gente está numa posição, né? Como pais, mas nós, como filhos de Deus, né? Nós estamos dispostos a obedecer. Então, isso é uma coisa que eu procuro viver, né? Uma das coisas para mim estar no Ministério das Mulheres foi obedecer a Deus, né? E eu falo para ti que não foi fácil pela questão de eu não me imaginava, talvez não era algo que eu queria estar lá na frente falando, por ter várias dificuldades de me expressar, de falar, enfim. Eu Então, não sei assim, se eu tô mas eu errada, mas eu sempre tive mais reservada, assim, na igreja, sim, né? sempre Realmente, mais foi de um tempo reservada. pra cá, assim. Isso. Então, só que eu decidi obedecer. Eu falei, Deus, se é tu que estás falando comigo, eu vou obedecer, né? E eu falo para vocês que eu tenho vivido um tempo maravilhoso, né? É um tempo maravilhoso? Sim, é um tempo desafiador, é um tempo que eu vejo de processo que eu tenho que vencer os meus medos, as minhas dificuldades, né? Mas eu sei que eu estou debaixo da obediência de Deus. Então, tipo assim, eu sei que eu estou debaixo da bênção de Deus. Eu sei que Deus, ele está comigo. Ele está me auxiliando, ele está me ajudando, ele está... Eu tenho que me esforçar, entendeu? Eu tenho que me esforçar. Porque Deus não vai fazer algumas coisas por mim. Não vai. Então, assim, o obedecer é sempre melhor. Porque nós vamos estar embaixo da bênção de Deus, né? E o que Abraão e Sara colheram, né? Foi algo maravilhoso. Foi aquilo que Deus prometeu para eles e eles obedeceram e eles viveram uma promessa maravilhosa. E como é que né, as pessoas assim que têm essa dificuldade, como que podem ouvir a voz de Deus ou saber uma direção? Assim, tens alguma recomendação especial? Então, a gente falando com Deus, como é que eu posso te falar? A gente conversando com Deus é algo que o Espírito Santo começa a falar contigo, né? Não é uma coisa que assim, eu vou sentar ali e vou ficar esperando Deus falar comigo, né?
Assim, às vezes eu tô tomando banho, Deus fala comigo, Deus vem e fala no meu coração, né? Ele vem e você sente é que às vezes a gente fica, será que é Deus? Né? Porque às vezes a gente não Uhum. é a resposta que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, não é da forma que a gente quer, né? Às vezes a gente coloca Deus limitado dentro de um jeito, vai ser desse jeito, se eu tiver tantas horas orando, se eu tiver desse jeito, se eu tiver daquele, Deus talvez vai falar comigo. Mas agora, se a gente tiver, né, buscar Deus, falar com ele, Deus, eu quero que tu fale comigo, Deus, eu tô aqui, eu quero ouvir a tua voz. Vai surgir coisas, entendeu? Dentro do teu coração. E é o Espírito Santo falando no teu coração, né? Eu acredito que você vai saber que é o Espírito Santo falando. Eu acho que isso tem que ser uma coisa natural, né? Deus, ele fala quando ele quer, né? Às vezes ele não fala, fica em silêncio e não fala, Fica né? em Você, silêncio. você ora, você lê a Bíblia. Só que assim, ó, uma das formas também que às vezes as pessoas ficam, eu quero que Deus fale comigo. A palavra de Deus é uma das formas que Deus fala, né? A palavra de Deus é uma das formas que Deus fala através de uma pregação, né? Deus fala De uma com a pessoa, gente. Por né? isso que eu digo, às vezes a gente acha que eu vou ficar sentada ali e Deus vai falar comigo. Não, não quer dizer que vai ser de um jeito, daquela forma que a gente imagina, né? Sim, às vezes uma pessoa vai vir e vai falar algo para ti e tem a ver com aquilo que tu estavas em dúvida no teu coração, ou tu estavas querendo uma resposta. Então, assim, não existe uma forma que Uma Deus... Como eu falei, receita, você né? pode estar caminhando na beira-rio, você olha para uma árvore, ouve um passarinho, e Deus vai falar contigo. Então, assim, não existe entendeu? Uma Uma forma receita. só que Deus vai falar. Mas uma das Uhum, formas que Deus fala é a palavra de Deus, entendeu? A palavra com de Deus, certeza. através de ministrações e pregações. Deus fala, às vezes a gente caminhando, Deus fala com a gente O tempo todo, né? Tem que o estar um tempo pouquinho todo. mais sossegado para ouvir também, né? Com Porque na certeza, a gente correria e no precisa. agito aí fica É. difícil. E para ti, o que que é ser uma mulher de fé? Então, né, uma mulher de fé. Eu até quer ser uma mulher de fé. Primeiramente, eu pensei, não desistir, né? Não desistir é crer que Deus tem algo a mais, eu até notei aqui, do que os nossos olhos podem ver, né? Ter fé não é ser perfeita, não é nunca cair, não é nunca ter medo. O que acontece é o medo não paralisar a gente, né? Mas não é ser uma pessoa perfeita para ter fé, né? Se a gente for olhar as mulheres da Bíblia, tipo Sara, né? Sara, Deus tinha falado que ia vir nações, né? Sobre da geração dele. E, e ela quis achar um jeito para que isso acontecesse. Ela entendia que ela não estava naquela promessa, mas ela estava casada com Abraão. Então ela quis arrumar um jeito. Então, assim, não é às vezes que a gente não, né? Ali que ela não fez algo, né? Aí teve toda aquela situação com a Agar. E depois Deus veio e falou, e ela até, como é que eu vou conseguir com essa idade? Mas para Deus nada é impossível. Então, assim, às vezes a gente olha os nossos olhos, é impossível. Então, é a gente não olhar com os nossos olhos, Deus, essa situação é impossível. Mas eu creio que para ti não é impossível. Então, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar semeando e crendo em ti, Deus, que dias melhores virão. Então, assim, e todas essas mulheres que a gente foi olhar na Bíblia, elas foram mulheres que não se acomodaram, não desistiram, né? Creram, tomaram uma posição, se posicionaram, né? Então, eu penso que uma mulher de fé é não desistir, é crer que aquilo que está vendo não é isso que Deus tem. Deus tem, o plano dele é perfeito, mesmo que a gente não vê, mas a gente não enxerga, né? Mas o plano dele é perfeito. Bom, hoje também durante a pandemia e toda essa situação que a gente está passando potencializou muitas coisas, né? Inclusive os divórcios aumentaram bastante nesse período, e tirando a parte da violência doméstica e situações abusivas aí que acho que Uhum. nenhuma mulher, né, deve se submeter a isso.
a gente sabe que tem muita gente também que às vezes abre mão da família seduzida pelas redes sociais ou pelo que a gente chama na igreja, né, pelo que o mundo oferece. Uhum. Para quem assim busca essa falsa felicidade, né, que parece que existe esses relacionamentos de série Netflix, novela, que é só mar de rosas e sempre a grama do vizinho parece mais verde, né, Grazi? O que que tu tem a dizer assim sobre um casamento de verdade que tem Deus como base? Então, assim, né? Às vezes, às vezes não, né? A grande maioria das vezes, né? As pessoas casam para serem felizes. Eu, Grazi, quero ser feliz. O Jackson quer ser feliz. Aí casa com uma pessoa totalmente diferente, da família diferente, e aí começam as dificuldades, e aí, entendeu? Acabam desistindo, né? Às vezes, é claro que existem situações, como tu falou, né? Que são pontuais, mas às vezes desistem por coisas pequenas até, né? Não tão. Hoje, mais a gente vê que está acontecendo, né? Ah, não deu certo, eu vou lá e daqui a pouco caso de novo e tal. Então, assim, a questão de Deus, né, ser a base do nosso relacionamento seria o do quê? Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, né? Mais aperfeiçoado a Grazi vai ser. Porque às vezes eu olho para o Jackson e quero que o Jackson mude. Mas são coisas que a Grazi precisa mudar. Então, quanto mais eu estiver aproximada de Deus, quanto mais eu buscar em Deus, para mim me aperfeiçoar, mais e o Jackson buscar isso também, entendeu? Mais vai ter essa questão de a gente se encaixando, de a gente ir se ajustando, né? Porque o relacionamento é algo que tu vai Tolerando, construindo. É né? algo que a gente vai construindo, né? Dia após dia. O amor tu vai construindo, é uma parceria, é respeito, é honrar um ao outro, né? E sempre eu creio que, assim, ó, o respeito é algo muito importante, né? Tu respeitar a outra pessoa, né? Tu saber, né, que tu estás convivendo com uma outra pessoa, essa pessoa precisa de respeito, e Deus ser, né, o centro, né, do relacionamento. Por quê? Porque quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais parecido com Deus nós vamos ser, mais parecido com Cristo nós vamos ser. Então, quer dizer, as imperfeições da Grazi que incomodam o Jackson não vão incomodar, entendeu? Porque a Grazi ela está sendo aperfeiçoada em Deus, né? E assim, ó, o que que acontece hoje? Que às vezes a gente busca, a gente acaba olhando a vida do outro, o outro está viajando e meu marido não pode dar essa viagem, o fulano mora em tal casa, o esposo dela é assim, o esposo dela faz isso, a família da fulana é assim, o fulano do ciclano é assim. O que que acontece? Começa a entrar É a uma comparação, né? insatisfação no nosso coração. E a gente não começa a olhar para aquilo que nós temos, começamos a olhar para o que o outro tem. E dentro da nossa casa existem tesouros, existem riquezas, né? E às vezes a gente não olha para isso. A gente está olhando para aquilo que o outro tem e a gente não tem. Mas tem coisas que às vezes nós temos e o outro não tem. Mas quando tu começa a se comparar, começa a ter essa insatisfação no nosso coração. E tem um versículo que está lá em Salmo 17, Salmos 17, 15 fala assim, ó: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então, assim, quanto mais nós estivermos, entendeu? Buscando a Deus, essa insatisfação. Então, o que que nós temos que falar? Espírito Santo. Eu tenho olhado para um outro casamento, eu tenho olhado para uma outra família e tem gerado insatisfação no meu coração. Mas Deus, que eu possa ter um coração satisfeito com o esposo que eu tenho, porque o meu esposo ele tem qualidades. Espírito Santo, traz para mim as qualidades dele, porque hoje eu só estou conseguindo ver defeito nele. Hoje eu estou conseguindo ver defeito. Então, Espírito Santo, essa insatisfação, essa comparação que está sendo gerada no meu coração,
Espírito Santo, eu não quero mais, porque eu quero ser grata. E às vezes a gente diz assim, eu sou a pessoa mais grata desse mundo. Entendeu? Porque eu tive uma experiência em relação a esse versículo e eu falava, nossa, eu sou uma pessoa mais grata desse mundo. Eu agradeço a Deus pela família, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Mas, gente, quando às vezes a gente se compara ou a gente não é satisfeita como nós somos, entendeu? Aí entra a insatisfação. Nós não estamos satisfeitas com o nosso casamento, entra a insatisfação. E em Deus, Deus vai trazer essa satisfação no nosso coração. O Espírito Santo vai trazer essa satisfação quando nós buscarmos nele, face a face. Deus, Espírito Santo, traz em mim, porque o meu esposo ele tem qualidades, a minha família tem qualidades. Eu quero poder olhar para ele e ter satisfação, não ser insatisfeita com o meu casamento, né? Então, assim, quando a gente começa a comparar, vem a comparação e começa a ter a insatisfação no nosso coração, né? E a pessoa, quando nós somos insatisfeitas, nós não somos gratas. Nós não somos gratas pelo que nós temos. E às vezes a gente se acha a pessoa mais grata do mundo, entendeu? Então, assim, em Deus, né? Nesse versículo fala, quando a gente estiver face a face, nós vamos ver a semelhança de Deus, né? E ali Ele nos fará satisfeita, né? Então, que a gente possa pedir, Espírito Santo, traz em mim o que eu estou olhando e estou comparando e estou sendo insatisfeita, né? Ou porque ela tem tal coisa, ou porque ela fez tal coisa, ou porque ela foi em tal lugar, a família tal. Então, assim, isso começa a gerar uma insatisfação. Então, que nós E possamos até estar nos porque muitas policiando. vezes a gente só vê de fora e tá comparando com uma coisa que nem é real, né? E daí começa a Ah, sofrer, sim, na rede social ninguém né? mostra ninguém chorando, ninguém triste, né? Sim, Ninguém brigando, como se diz, né? Quando se vê foto, filmagem, ninguém vê a correria que teve para fazer aquilo, é entendeu? verdade. Então, por isso que às vezes entra uma insatisfação, que nem é de uma coisa real, mas o que a gente tem Uhum. que cuidar é da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. Então, assim, Jesus, Deus, eu não quero ser uma mulher insatisfeita, eu quero ser uma mulher satisfeita em ti, né? O que há em mim que tem gerado essa insatisfação dentro do meu lar, ou dentro da minha casa, ou no meu casamento, que tu possas vir, Espírito Santo, me mostrar e que eu possa ser satisfeita, que eu possa ver as qualidades que meu marido tem, as qualidades que a minha família tem, né? O que o meu lar, o que eu tenho, os tesouros que eu tenho dentro do meu lar. Amém? Bom, e a história de Raabe, né, é a prova de que muita gente também duvida das pessoas que se convertem, né? Principalmente Uhum. quem não é da igreja, assim, que olha de fora, ah, agora virou crente, virou santo, né? Já tem assim algumas frases clichê até. E para quem não sabe, ela era uma prostituta que, por salvar dois espiões hebreus, ela foi aceita entre o povo de Israel. Tu acredita, Grazi, que uma verdadeira mudança, assim como a dela, né? Radical, Uhum. só pela verdadeira fé mesmo que acontece? Olha, a pessoa ela pode decidir, eu vou mudar, entendeu? Eu quero ser diferente. Ela pode decidir isso, né? Sem ser pela fé. Só que eu digo que pratique com Deus é mais fácil. Com Deus é mais fácil, porque Ele nos dá força para vencermos, né? Ele nos fortalece. Como fala aquele versículo, né? Ele nos dá força para vencermos o exército, entendeu? Dos nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos, né? Quais são as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Quais são a dificuldade que eu estou querendo mudar. Então, assim, pela nossa força é muito mais difícil. Agora, com Deus é muito mais fácil, né? Então é uma escolha de a gente querer, né, nos posicionarmos, né, e buscar essa mudança com Deus. Uhum. E o que você ainda pretende realizar, né? Quais são os projetos aí em frente ao Mulheres de Fé? Tem muita coisa já Então, planejada? esse ano a gente tem retiro, nós vamos ter um retiro, né? Nós vamos ter algo especial para as mulheres em setembro, que tem a ver com a terceira temporada da Dose Perfeita. Em novembro também a gente tem algo que nós vamos, né, estamos preparando. Mas se Deus mudar os planos, a gente muda tudo também. Entendeu? Esses são Muda os tudo planos. também. Mas Deus está no controle. Se ele dar uma outra direção, a gente muda. Mas a Aham. princípio, né, é isso A aí. programação é essa. É.
Bom, já está chegando ao fim aqui, Pois é. infelizmente, né? O nosso papo, que está ótimo por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo. Uhum. Eu queria que tu deixasse alguma mensagem final para quem ainda ou está em cima do muro, não se converteu, não aceitou Jesus, né? Ou ainda não tomou uma posição, como tu falasse aqui tanto na live, que é importante a gente ter, né? Uhum. Então, queria que tu deixasse aí a tua mensagem final para quem está assistindo a gente ou para quem vai assistir depois também. Então, quem está em cima do muro, se decide logo, porque o muro é muito estreito. Mas eu quero falar uma coisa. Tem um outro versículo que fala lá em Salmo 137:16, que fala assim, ó: os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E lá em Jeremias 29:11 fala assim, ó: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu quero falar para nós, né, que os planos de Deus, antes mesmo de nós estarmos como embrião, Deus já tinha um plano, ele já tem um plano maravilhoso para mim, para você, né? Que é lindo, que tudo que Deus faz, pensa, ele olha o que Deus criou, o que Deus fez, o que nós somos, entendeu? Quem nos fez é Deus. E ele é algo, ele é incrível, entendeu? É poderoso, é estratégico, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é tudo. E ele tem um plano perfeito para a minha vida e para a tua vida, né? Só que nós precisamos decidir se nós queremos viver esse plano dele, né? Porque os pensamentos dele, como fala aqui, ao meu respeito e ao teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, né? E para vos dar o fim que desejais. Então, eu quero falar para você, não sei, né, se você está aí em cima do muro ou não, mas eu quero te convidar a viver os planos de Deus para a tua vida, porque os planos dele são bem melhor do que tu tens para a tua vida. Se tu imagina algo, Deus tem muito mais maravilhoso. E ele já escreveu esse plano, só que nós temos que decidir se nós queremos viver o plano dele ou se nós queremos viver o nosso, né? E o plano dele é um plano de paz, de prosperidade, de bênção, de alegria. Não é um plano que às vezes nós não vamos passar por um processo, nós vamos passar às vezes por algumas dificuldades, como Sara, Abraão passaram, como Ruth passou. Não é isso, mas é um plano que tem um fim maravilhoso. Então, eu quero te convidar a viver o plano que Deus tem para a tua vida, né? Em nome de Jesus, peça a Deus, eu quero viver o teu plano. Deus, eu quero te aceitar. Deus, eu quero o que tu tens para mim. Deus, eu quero viver o teu propósito para mim, para minha vida. Né? Fala isso para ele, ali onde você está na sua casa. Deus, eu quero viver esse teu plano maravilhoso, que antes mesmo de eu existir, tu já escrevesse esse plano. Eu quero, Deus, eu quero viver todos os dias, porque Deus, ele é muito bom e o que ele tem para nós é maravilhoso. Amém? Amém. Bom, Grazi, amei a tua participação. Amém. Espero que, né, ainda possa mais futuramente estar aqui novamente com a gente e Amém. apoio aí que tu faça mais lives, porque foi muito bom mesmo no teu canal também. Amém. É, muito Obrigada pelo, obrigada. obrigada pelo convite, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que tu a cada dia mais possas ter experiências com Deus, viver o plano dele para a tua vida. Confia nele, porque o plano dele é perfeito, né? Amém. Amém? Não vai me fazer chorar aqui, né? Não. E que Deus abençoe cada mulher que esteve aqui com a gente, que está aí, né? Que Deus abençoe, que cada uma de nós possamos viver o que Deus tem para nós, né? Que a cada dia nós possamos ser aperfeiçoadas nele, né? E que Deus é maravilhoso, meninas. Deus é bom todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe, Carol. Um beijo grande no teu Amém. coração.
Obrigada, Amém? igualmente. Um beijão, gente. E a live vai ficar salva no IGTV e no canal do YouTube para quem quiser rever ou compartilhar depois também. Uma boa noite Amém. para vocês. Até a Boa noite. próxima. Até. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.